A expectativa é a raiz do nosso sofrimento. A nossa mente, ela é um mecanismo de sobrevivência. Quando você pensa o pior, você vai criando sofrimento, vai criando ansiedade, vai criando estresse. Estresse, por definição, ele é uma resposta generalista do seu sistema nervoso a estressores. O sistema não sabe se você está fugindo de um boleto ou se você está fugindo de um urso. Todas essas doenças da saúde mental é uma falta de domínio sobre o seu próprio pensamento. Se o seu pensamento estivesse te obedecendo muito mais, você não estaria nessa situação. Então é uma questão de domar o cavalo e não de medicar o cavalo. Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série patagônica que eu resolvi chamar de impermanência. Nela vamos tratar de princípios espirituais já bem estabelecidos na nossa linguagem e como de forma prática a gente pode trazer exercícios, práticas e unir parte da neurociência para explicar como a gente pode praticar isso no nosso dia a dia. E nesse vídeo eu quero falar sobre o princípio espiritual da não expectativa. Por exemplo, imprevisibilidades acontecem o tempo todo. Eu estou aqui agora num lugar maravilhoso e quando eu resolvo gravar o vídeo para vocês, alguém começa a desmatar árvores aqui ao lado, que é essa motosserra que você está ouvindo. Isso é uma imprevisibilidade, isso pode irritar, né? Isso pode nos tirar do sério, nos tirar do nosso centro, do nosso equilíbrio. Assim como as coisas que aconteceram no nosso acampamento, porque começou a chover. Então imagina você acampando e daí chove, um dia e meio chovendo, de 2 dias que a gente teve lá. E o princípio de hoje é um princípio da não expectativa, ou da expectativa. Mas princípio espiritual que eu vejo todos os mestres que eu estudei de alguma forma tocam nele. E Buda, Sadhguru foram os que eu já ouvi falando, o Moody também, que é a raiz do sofrimento. A expectativa é a raiz do nosso sofrimento. Então quando a gente fala de sofrimento, nós não estamos falando de frio, ou calor, ou um sofrimento por fome, um sofrimento por algum corte que você fez, não é físico. Mas quando alguma coisa física acontece, por exemplo, a última vez que eu tive uma dor aqui embaixo, meio que na barriga, o conhecimento às vezes é um pé no saco, né? Quando eu tava com a dor aqui, eu já pensei, cara, será que eu não tô com uma apendicite? Já pensei logo o pior. Eu ficava, daí comecei a, será que eu não tô com uma apendicite? Será que pode ser isso? Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que, cara, teria que ir pro hospital. Eu já comecei a pensar, opa, para. Não faz sentido eu sofrer por uma dor que estou tendo aqui na região da barriga. Se eu posso fazer alguma coisa agora, vou fazer. Não vou ficar alimentando pensamentos de possibilidades ruins, das piores possibilidades do mundo. Porque
eu permitiria, se eu tivesse a escolha, porque eu permitiria que a minha mente começasse a criar o pior, a tecer, a desenhar o pior na minha cabeça, o pior cenário. E não é para lá que a mente vai? Meio que sempre, ou quase sempre. A nossa mente, ela é um mecanismo de sobrevivência. E instantaneamente, por um pensamento, você pode, será que não é um câncer? Será que eu não estou não sei o quê? Será que eu não vou ter que apendicite? Porque a gente já viu muito, a gente já tem muita informação e a gente começa a pensar cada vez mais o pior. Quando você pensa o pior, acontece algo dentro de você, não é inofensivo um pensamento. O pensamento, principalmente se você vai alimentando ele, no caso que eu estava falando, tipo da apendicite, por exemplo, você vai criando sofrimento, vai criando ansiedade, vai criando estresse. O estresse, o que é o estresse? O estresse não é um sentimento, o estresse não é uma sensação. O estresse, por definição, ele é uma resposta generalista do seu sistema nervoso a estressores. Que pode ser frio, fome, dor, um corte, mas o estressor pode ser apenas um boleto. E o teu corpo, porque é generalista esse sistema, o sistema não sabe se você está fugindo de um boleto ou se você está fugindo de um urso. O sistema não sabe, ele liga o mesmo sistema, é o mesmo protocolo. Libera acetilcolina, libera adrenalina, libera noradrenalina, cortisol. E te ativa o corpo, acelera o coração, está pisando no acelerador como se você tivesse que fazer alguma coisa naquele momento. E se tivesse um urso, você precisaria fazer alguma coisa naquele momento. Mas como é um pensamento de que você pode estar passando mal, quanto mais você acredita naquele pensamento e você entretém ele, você vai criando ele. Não é que você só entretém e observa ele, você está criando ele. Cada vez que você aceita o próximo pensamento como uma verdade, ou como algo possível, você acredita nisso, você vai criando cada vez mais. É assim que a mente funciona. E aí você vai sofrendo cada vez mais. Então, quando a gente começa a entender que a expectativa, o desejo, né? O que é um desejo? Um desejo é algo que eu não tenho agora, porque eu desejo. Se eu tivesse, eu não desejava. Então, desejo, por definição, é algo no futuro. Entende? Então, como eu gostaria que não tivesse chovendo. Clássica. Como eu gostaria que tivesse sol, mas não tem. Mas está chovendo. E agora? Como eu gostaria que não tivesse frio, mas está. O que você faz? Quando você simplesmente acredita nesse pensamento como tipo assim, é possível mesmo, deveria não estar frio. Não deveria, porque você está indo contra a realidade do que é com a sua mente. A mente está num desejo de algo que deveria ser diferente. A mente está sempre fazendo isso. Quando ela está nesse desejo futuro de que algo deveria ser diferente, onde a realidade não é assim, existe um nível de sofrimento ou um nível de estresse. Quanto mais você acredita nesses pensamentos, você pode ir criando ansiedade para si mesmo. A ansiedade ela não é uma coisa que vem de fora. Ela é algo que com a mente, como a gente não consegue parar a mente vai e cria e vai. Você não consegue e se torna tão grande aquele pensamento que você já não consegue mais conter. Por isso que é importante, número 1, você aprender a conter logo no começo para não virar essa bagunça dentro da nossa mente. Você aprender a conter, a não entreter e não cocriar com esses pensamentos que vai virando uma teia de aranha, cheio de possibilidades, milhares de possibilidades, geralmente de coisas ruins que podem acontecer. Faz sentido? Bota nos comentários para mim se faz sentido, por favor. E quando eu lembro de já ler sobre que Buda falava isso, né, da raiz do sofrimento, mas daí quando eu ouvi Sadhguru falando, e no curso dele, na iniciação dele que eu fiz, ele falava disso, que a raiz
do nosso sofrimento humano é a expectativa, é esse pensamento que quer algo que não tem agora. E não tem problema nesse pensamento. Ele é maravilhoso, ele fez com que a gente criasse as coisas. Lá em cima tem uma estação de esqui no meio da montanha para tu fazer snowboard, esqui. E deve ser incrível, não sei, nunca fiz. Mas só é possível porque a gente pensou, pô, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Então, o pensamento em si não é o problema. O pensamento em si é criativo, o pensamento em si ele é maravilhoso. A mente é uma grande possibilidade, é uma gênia de criação. Né? Você é genial em criação. O problema é nós sempre acreditarmos nesse pensamento que é gerado pela mente. Se você entende que o pensamento é uma coisa e está muito claro que você pode acreditar ou não, ficaria muito mais fácil de lidar com a sua vida, não ficaria? E essa é a realidade de como as coisas acontecem. Só que a maior parte das pessoas que falam, né, que não despertaram ainda, estão grudadas com os pensamentos. Então andam com os pensamentos assim. Entende? Então andam com os pensamentos assim. Quando você entende, vai ganhando espaço. Por isso que eu faço esses breathworks nível 2, utiliza a respiração de uma forma cíclica, com algumas retenções, e faz algo específico para te tirar desses pensamentos e fazer com que você tenha esse espaço. Quando você percebe, meus pensamentos são uma coisa e eu sou outra, aí há uma separação. Com essa separação é o fim do sofrimento. É o que eu quero falar no próximo episódio, sobre a presença, tá? Sobre esse espaço entre os estímulos e a nossa reação. Imprevisibilidade. A minha mente já vai para um lugar, filha da mãe, não acredito agora, no final do vídeo, vai ligar e já dá já sobe o sangue, né? Se eu acredito, se eu permito que esse pensamento se torne uma verdade dentro de mim, eu nunca vou ter controle sobre mim, eu nunca vou ter um domínio emocional, entende? Eu sempre vou estar à mercê do meu ambiente e eu não quero isso. Eu não sei você, mas eu não quero estar à mercê do meu ambiente. Tudo que acontece no ambiente pode me irritar. Você não deveria dar esse poder a ninguém. E é isso que eu quero para você nessa série. Presença em meio à imprevisibilidade. É ficar calmo, tranquilo, em meio ao caos. O sofrimento do ser humano é muito mais mental do que físico hoje. Todas as doenças mentais são esse sofrimento que a gente fala. É ansiedade. No final das contas, a gente pode dar vários nomes. Ansiedade, hiperatividade, falta de foco, né? Mas no final das contas, se a gente conseguisse olhar para tudo e dissesse falta de domínio sobre o próprio pensamento. Todas essas doenças da saúde mental é uma falta de domínio sobre o seu próprio pensamento. Se o seu pensamento estivesse te obedecendo muito mais, você não estaria nessa situação. Então é uma questão de domar o cavalo e não de medicar o cavalo, sabe? É uma questão de você aprender onde estão as rédeas, qual que é a rédea, o que eu posso puxar para domar esse cavalo. E é aí que entra a respiração. Porque a respiração ela é esse único mecanismo do corpo que ela é automática, mas se você controla quando você quiser, 24 horas por dia. E de milhões de espécies desse planeta, a nossa é a única que tem esse controle 100%. É uma grande oportunidade, como diz um dos meus mentores na respiração. É um convite do Criador a assumirmos as rédeas. A gente nunca pensou nisso. A gente sempre tentou controlar a mente. Para de tentar controlar a mente com a mente. A solução é presença através do corpo, através da escolha de mudar o ritmo respiratório. Já te traz aqueles segundos de presença. Faz comigo. Ó.
é esse espaço. Aprende a utilizar da sua respiração para voltar, para puxar as rédeas do cavalo da mente. Para mim, a mente é isso. Desde que eu descobri que Felipe, o nome Felipe significava o domador de cavalos, eu entendi que, para mim, meu negócio é domar a mente. Eu sempre fui fascinado por domar a minha mente, não deixar ela me controlar, sabe? Então a respiração, ela veio como esse mecanismo mágico, físico, palpável, que não era só eu tentando, com a minha psicologia, tentar ganhar da minha mente. Eu deixo a mente de lado, eu consigo enxergar, eu consigo separar, eu consigo criar espaço sobre a mente através da respiração. Eu me levo a isso. E aí eu consigo domar esse cavalo e sair do sofrimento. Porque o único jeito de sair do sofrimento, meu irmão, minha irmã, é sair do pensamento, é ganhar um espaço, é se separar, não é vencer. Não é vencer o pensamento com o próprio pensamento, é se separar, é ignorar. Né? Quando você tem alguém muito chato te falando, a pessoa nunca não te deixa em paz, o que você precisa fazer? Você precisa de espaço. Você precisa ganhar espaço entre você e essa pessoa. Caso contrário, ela vai continuar te incomodando, até te irritar, até fazer você explodir, né? Surtar. Faz sentido? Então não deixe o pensamento ser essa segunda voz, tá? Fale com ele, agradeça, muito obrigado pela sua criatividade, é o que eu faço, sabe? Minha mente me vem com pensamentos, valeu mente, muito obrigado pela tua opinião, pela tua criatividade, como se fosse uma entidade dentro de mim, entende? A mente é uma entidade dentro do ser humano, é um animal invisível, de sobrevivência, focado em criação e sobrevivência. Então eu digo, mente, muito obrigado, mas aqui assumo eu. Sabe? Valeu, vira a página, vamos para outra. Então, essa é a minha forma prática de utilizar desse princípio espiritual da não expectativa. Olho para as pessoas, a minha mente já vai querendo classificar tudo, querendo dar nomes para tudo, querendo dizer essa pessoa parece assim, essa pessoa parece assado, olha que bonito, olha que feio, olha que pôr do sol incrível. E eu... Para. Muito obrigado, mas daqui assumo eu. O pôr do sol, ele é o que ele é. A chuva é o que ela é. O lago é o que ele é. A montanha é o que é. Nada necessita da minha classificação. Se eu acho uma coisa bonita ou feia, eu já sei. Eu não preciso ficar dizendo, eu não preciso ficar repetindo mentalmente. O meu gosto, ele só precisa ser expressado quando necessário. Senão, se torna apenas um julgamento. E assim, cada um de nós precisa ir domando a mente, como se fosse um cavalo selvagem. Vai domando, todos os dias. E se você deixar, se você relaxar, o cavalo volta a fazer o que ele quer. Né? E acontece, quando eu deixo de respirar, quando eu começo a comer muito mal, começo a não tomar muita água, não dormir direito, quando a base começa a se desestruturar, o pensamento fica mais difícil de controlar. E por isso a respiração também, ela é o mais básico, ela é o que mais faz efeito, ela é o que mais imediato. Porque se você está hidratado ou não, seus pensamentos vão mudar. Se você estiver dormindo bem, seus pensamentos vão mudar. Se você estiver dormindo mal, os pensamentos vão mudar, vão ser diferentes. Entende? Se você estiver comendo só pizza, só hambúrguer, seus pensamentos eles vão ter uma qualidade, porque os nutrientes das tuas células estão tendo uma qualidade. Né? Então, tudo isso afeta. Tudo isso afeta para te tirar de uma ansiedade, de uma depressão, sabe, de um estado desse.
São estados que o ser humano pode entrar num estado de tristeza, um estado de melancolia, sabe? Um estado de raiva. Se quiser se tirar disso, é necessário esse trabalho, é necessário domar, tá? Aprenda a respiração. Você vai estar domando o sistema nervoso. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como domar esse sistema nervoso, como a neurociência entra bem nesse sistema de estresse e ansiedade e como você pode voltar para a presença 24 horas por dia através da sua respiração. Mas sabendo quais são os mecanismos e as alavancas que puxar, acredita em mim, vai ficar muito mais fácil. Vamos nessa? Então, me diz aí o que você achou desse episódio. Se não está inscrito, se inscreve e liga as notificações aí para poder receber os próximos. E deixa um comentário. Para mim o mais importante é o seu comentário, porque senão parece que eu estou falando sozinho, sabe? Então, por favor, estejam aí, se engajem, compartilhem se sentir vontade, tá bom? E vamos nessa. Eu sempre vou deixar as respirações mais potentes, nível 2 e nível 1 aqui embaixo na descrição para você praticar isso, tá? Para você poder levar isso numa prática que eu faço, tá certo? Então, valeu, obrigado, namastê, até a próxima, vamos junto.